Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, agora falando a respeito da coisa julgada. A coisa julgada está prevista no artigo 502 do CPC e no inciso 36 do artigo 5º da Constituição. Afinal, o que é coisa julgada? A coisa julgada é a autoridade que impera sobre as decisões que as torna imutáveis. Inicialmente, importante fazer uma diferenciação entre coisa julgada formal e coisa julgada material. A coisa julgada formal se dá endoprocessualmente, já a coisa julgada material se dá exoprocessualmente. O que isso quer dizer? A coisa julgada material é só para dentro do processo e a coisa julgada material é só para fora do processo. Então, falando de coisa julgada formal, que se dá para dentro do processo, nós temos que ela vai acontecer nos casos que o juiz resolver o processo sem a resolução do mérito. Deem uma olhada lá nas previsões do artigo 485 do CPC. Então, por exemplo, quando o juiz indeferir a petição inicial, ele vai resolver o processo sem o julgamento do mérito nos termos do 486. Pode a parte promover uma mesma demanda, ou seja, uma nova demanda com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos? Pode. Por quê? Porque houve coisa julgada formal apenas para dentro do processo. Não pode a parte prosseguir naquele processo depois da ocorrência do trânsito julgado. O trânsito julgado se dá depois do esgotamento das vias recursais. Já a coisa julgada material, ela vai se dar para dentro do processo, endoprocessualmente, e também para fora do processo, exoprocessualmente. Se dá nas hipóteses que o juiz julga ou resolve o processo com resolução no mérito. Deem uma olhada nas hipóteses do 487. Então, por exemplo, quando o juiz julgar procedente ou decretar a prescrição ou a decadência, esgotarem-se as vias recursais e aí ocorrer uma preclusão temporal, né? Aí vai se operar o trânsito julgado e a coisa julgada material. A parte nunca mais pode adentrar com o mesmo processo, né? Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos, né? Porque houve aqui a perfectibilização da coisa julgada material. Tá bem, pessoal? Então, não pode continuar no mesmo processo nem no novo. Na coisa julgada formal, não pode continuar no mesmo processo, mas pode-se promover um novo processo, porque a matéria de fundo não foi analisada, tá bem? O mérito da controvérsia não foi resolvido. Claro, pessoal, nós temos algumas hipóteses que Nelson Nery Jr. chama de preclusão máxima. Por exemplo, numa demanda em que ela for resolvida sem julgamento do mérito, com a declaração de ilegitimidade da parte, obviamente que se for proposta uma nova demanda também ela não vai prosseguir, porque aqui é uma questão tão forte que foi resolvida que, em que pese tenha sido resolvida só sem o julgamento do mérito, né, os efeitos vão ser o mesmo de que naquelas hipóteses em que são julgadas o mérito, porque aqui os efeitos são tão fortes que, além de ser endoprocessual, também vai ser exoprocessual. Mas isso não é a via de regra, tá bem, pessoal? Importante, então, primeiramente, é vocês conseguirem identificar a diferença entre coisa julgada formal, que via de regra se dá somente endoprocessualmente, e coisa julgada material, que se dá, além de endoprocessualmente, exoprocessualmente, para fora do processo. Nunca mais a parte pode discutir aquela controvérsia, tá bem? Quando falamos de coisa julgada, e aí, pessoal, me vem à memória a doutrina de Sérgio Porto, né? Importante nós definirmos os 3 limites da coisa julgada. Nós temos os limites subjetivos, né? Contra quem vai fazer coisa julgada. E aqui nós temos a figura das partes, tá bem? Os terceiros não são atingidos pela coisa julgada. E aqui eu chamo a atenção do artigo, então, 506 do CPC, tá? Nós temos também outros limites da coisa julgada, os limites objetivos. O que faz coisa julgada? Regra geral, o dispositivo. Então, a parte que diz que julgo procedente a demanda para condenar a parte a pagar dano moral
este dispositivo faz coisa julgada. Lembrando que os motivos e a verdade dos fatos, lá pelo artigo 504 do CPC, não fazem coisa julgada. Tá? Nós temos exceções, né, pessoal? Quando tiver questão prejudicial e incidental no processo e ocorrer o efetivo contraditório, aí, além do dispositivo integrar o limite objetivo da coisa julgada, ou seja, o que faz coisa julgada, também nós temos essa questão prejudicial incidental com efetivo contraditório, que também fará coisa julgada, tá bem? Lembrando que estamos no limite objetivo, o que faz coisa julgada. Exemplo, se a parte entra com uma ação de alimentos, pedindo alimentos, né? Então, a filha em representação por sua mãe, né? Entra contra o pai pedindo alimentos. Se o pai contestar e dizer que não vai pagar alimentos porque não é pai, surge uma questão, então, prejudicial, incidental, né? E se tiver o efetivo contraditório, em que pese não constar posteriormente lá no dispositivo da sentença, também vai fazer coisa julgada. Por quê, pessoal? O que vai aparecer no dispositivo da sentença? Se ele for constatado como pai, vai constar que julgo procedente para condenar o demandado a pagar alimentos. Aonde vai constar a declaração, né, de que ele é pai? Nos fundamentos. Mas eu acabei de falar para vocês que os motivos, né, a verdade dos fatos lá no 504 não fazem coisa julgada. Neste caso vai. Por quê? Porque teve o efetivo contraditório, né? Caso tenha o efetivo contraditório, ou seja, se tiver exame de DNA e tudo mais, e ficar constatado que ele é pai, né, não vai constar nos dispositivos da sentença, vai constar na fundamentação, mas tanto o dispositivo quanto a este tocante na fundamentação também vai fazer coisa julgada. Isso não ocorre quando essa questão prejudicial não tem um efetivo contraditório. Por exemplo, entra a mãe pedindo alimentos, né, em representação à sua filha, né? O réu não contesta, acontece a revelia, né, uma presunção fática das alegações do demandante. Aí, pessoal, vai acontecer a coisa julgada a respeito da declaração de paternidade? Não, porque em que pese conste lá nos fundamentos que o pai é declarado o pai porque não apresentou contestação, né? Esta questão não pode ter coisa julgada material. Ele, numa próxima demanda, vai poder discutir, então, se é pai ou não, e aí, caso seja julgada procedente para declarar que ele não é pai, vai ter efeito nesta primeira demanda de alimentos. Por que não vai ter coisa julgada? Porque em que pese seja uma questão incidental, prejudicial aos alimentos, não teve o efetivo contraditório. Está bem, pessoal? Então, os limites subjetivos, contra quem faz coisa julgada, contra as partes. Limites objetivos, o que faz coisa julgada? O dispositivo da sentença e questões prejudiciais, incidentais, com efetivo contraditório. Lembrem, no exame na declaratória de paternidade com exame de DNA, ou seja, com instrução com efetivo contraditório, né, para nós lembrarmos dos limites objetivos. E os limites temporais, né, que seriam o terceiro, né? Os limites temporais, nós fazemos o seguinte questionamento: até quando faz coisa julgada? Então, pessoal, está previsto lá no inciso 2º do 505, tá, do CPC, nós temos, por exemplo, sujeitos são casados, tá, e a mulher ganha 100 mil reais por mês. E o sujeito ele é dono de casa, não ofere renda. Se eles se separarem, ele vai ter direito lá à pensão alimentícia. Tá? Então vamos supor que o juiz arbitra num processo lá de alimentos, então 30 mil a título de pensão alimentícia. Tá? Aí esse sujeito está vivendo com essa verba, né, até que ele joga na Mega Sena e ganha 32 milhões de reais. Pessoal, ele tem uma demanda ao seu favor julgada procedente com um trânsito julgado, então com coisa julgada material, porque se adentrou no mérito, em que se determina que a ex-esposa dele lhe pague a quantia de 30 mil reais ao mês. Agora ele vai ter direito aos 30 mil reais e ainda a esta
verba que ele ganhou na Mega Sena, né? Pode ser revista essa coisa julgada? Pode ser revista. Por quê? Porque ela fez coisa julgada, a coisa julgada, até o instante que ele ficou milionário. No momento que se alterou as situações fáticas, né? Se pode alterar, então, não a coisa julgada, mas nasce uma nova situação jurídica que se permite, então, a revisão da pensão alimentícia anterior. Não se está quebrando a coisa julgada, se está falando que a coisa julgada imperou até o instante em que ele ficou milionário. A partir de então nasce uma nova situação jurídica que pode ser então revista, né, pelo judiciário, e aí sim nós dizemos que ele mereceu pensão até o instante em que ficou milionário. Então, limites subjetivos contra quem faz coisas julgadas, limites objetivos, o que faz coisa julgada, e limites temporais, até quando imperou a coisa julgada. Tá, pessoal? Eu peço que vocês leiam lá o artigo 502 e seguintes, e se tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, entre em contato por meio da nossa plataforma, tá bem? Nós atentos também que lá, por exemplo, o artigo 505 e 507 fala da preclusão pro judicato, né? O juiz não pode tomar uma decisão e depois rever ela no meio do processo, né, sem alteração do estado fático que circundou a primeira decisão, né? Claro, se tiver alteração da situação fática, o juiz pode rever aquelas decisões em que não houve recurso, que houve uma preclusão, né? Senão, ele não pode rever, né? Lembramos também do artigo 508, que repele todas as questões suscitadas no processo, tá? Então, imperando o trânsito julgado e a coisa julgada, não pode, então, a parte adversa propor uma outra demanda, né? Dizendo, esqueci de argumentar isto naquela demanda passada, né? Está tudo englobado na demanda, todas as alegações que a parte também deixou de fazer, né? Imperando a coisa julgada, aquela decisão se torna imutável, né? Se for material, né, também exoprocessualmente, ou seja, a parte jamais vai poder discutir de novo, né, aquela lide, né? Apenas poderá discutir caso superado o limite temporal da coisa julgada, caso surja uma nova situação fática que demande nova apreciação. Tá bem, pessoal? Qualquer dúvida, por favor, escrevam para mim que nós solucionamos, tá? Até a próxima!